A ideia de reino de Deus não é que eu simplesmente receba, mas é que eu compartilhe. A ideia de Deus é que eu não seja apenas um membro, é que eu seja um discípulo. A ideia de Deus para a nossa vida não é que eu simplesmente me encha do Espírito, da palavra, da sua presença, para passar uma semana diante de Deus. Não. O objetivo de Deus é que tudo isso que acontece seja com um propósito maior. E esse propósito maior é que eu leve o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o reino do Senhor, para outras pessoas. Amém, queridos? Então, só para nós entendermos, porque no versículo 1 diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Então, o que é um discípulo? Eu fui procurar o significado da palavra discípulo, e algumas delas são: é um aluno, é um aprendiz, é um treinando, ou seja, alguém que está sendo treinado, alguém que está sendo orientado, alguém que está sendo preparado para uma finalidade específica. Então, quem está anotando aí, discípulo é aluno, discípulo é aprendiz, discípulo é uma pessoa. Se a palavra que estivesse aqui fosse os alunos dos profetas disseram a Eliseu, não estaria errado, porque o discípulo é alguém que está aprendendo. E nós aqui todos já passamos aí pela escola secular. Eu ainda estou nessa caminhada aí, mas o que eu entendo? Eu não sento ali sem finalidade, eu quero aprender algo para mim aplicar isso na minha vida e na vida de outros. Então o primeiro entendimento que tem que vir na nossa cabeça quando a Bíblia diz assim: ide e fazei discípulos, a Bíblia está dizendo assim: ide e fazei aprendizes, ide e fazei alunos, ide e preparai pessoas. Então o discípulo é um aluno, é um aprendiz, é um treinando, é alguém que está sendo preparado. Agora, se ele é um discípulo, precisa haver também um processo de discipulado. E o que é o discipulado? É um processo que a gente usa muito. Eu sou formado em RH, a gente usa um termo assim, T&D. Hoje já está sendo usado o T&DE, que significa treinamento, desenvolvimento educacional. Então, quando a gente recebe o Evangelho de Deus no nosso coração, nós estamos passando pelo T&D de Deus. As empresas, as organizações hoje já têm um departamento de T&D, de treinar e desenvolver pessoas. E quando eu passei pelos processos nas empresas que eu trabalho desde os meus 14 anos, né? Para 37 dá 23, então eu trabalhei em alguns lugares. Não, mas eu parei com 37 lá nas empresas. Opa, né? Em março do ano passado, então, eu parei lá na empresa. Então o que eu entendo? Durante todo esse período, quando eu passava por um processo de treinamento, havia um objetivo. Eu estava sendo treinado e desenvolvido com um objetivo específico. Então, o que é o discipulado? Só para que você entenda, se você está marcando aí. É um processo de treinamento e desenvolvimento educacional. Para que isso? A Bíblia diz, queridos, lá em 1 João capítulo 2, do versículo 12 até o 14, que na igreja, ali não está falando literalmente de pessoas, está falando de igreja. A gente pode encarar esse texto de forma espiritual. Existem 3 categorias de pessoas. Existem os filhinhos, existem os jovens, existem os pais. Então qual que é o projeto de Deus? Quando eu entro para a igreja, quando eu passo a fazer parte do corpo de Cristo, eu já não entro como um pai. Eu não consigo entrar como um jovem, eu entro como um filhinho. Então, para que esse filhinho se desenvolva, cresça, vá bem, ele precisa ser o quê? Bem alimentado, bem nutrido, bem cuidado, para que ele venha amanhã ser um jovem. E uma vez bem nutrido como jovem, ele vai ser um adulto saudável. Então, eu vou até ler com vocês, para vocês entenderem, 1 João capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Tenho certeza que o Zeu já colocou aí na tela, aí, mas eu vou ler aqui para facilitar. Está diferente? Mas 1 João capítulo 2, versículo de número 12 ao 14, diz assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. E pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio.
Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Então, queridos, aqui nós vemos que existe dentro da casa do Senhor os filhinhos, os jovens e os adultos, que são os pais. Então, muitas pessoas, muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se eu começasse a enxergar as pessoas com o olhar de Deus. Tem muitas pessoas que a gente cobra que elas sejam pais, mas eles ainda não têm a maturidade de um pai. Outros a gente cobra que ele tenha a maturidade de um jovem, mas na verdade ele ainda é um filhinho. E quando eu falo de um filhinho, existem dois tipos de filhinho. Tem o filhinho porque nasceu agora, e existe o filhinho porque tem alguma deficiência. Eu já falei para vocês aqui. Eu tenho um sobrinho que ele tem 10 anos de idade, ele não bebe sozinho, ele não come sozinho, ele não anda sozinho, ele não faz nada sozinho, ele é totalmente dependente dos seus pais. Ele usa fralda, tem que ser trocado, ele não vai no banheiro sozinho, ele é uma criança deficiente. E às vezes a gente não entende, porque muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor e não conseguem ganhar vidas, não conseguem produzir, não conseguem exercer. Querida, essa pessoa, por algum motivo, ela ainda tem alguma coisa que barra o seu crescimento. Ela ainda é um filhinho, e ela não pode ser tratada como um adulto, porque